Sua esposa deu à luz a um bebê negro e ele a deixou. 3 anos depois, o DNA revelou o inimaginável. Quando Debbie deu à luz a um bebê negro, seu marido Clive a acusou de traição e pediu um divórcio, se recusando a fazer parte da vida da criança. 3 anos depois, uma doença o levou a fazer um teste de DNA e o resultado o deixou sem fala. Debbie e Clive eram um casal comum que moravam no subúrbio. E mesmo passando por desafios, eles eram felizes. Nos primeiros 5 anos de casamento, eram apenas os dois. Ambos eram pessoas apaixonadas e temperamentais, mas eles entendiam um ao outro. Uma das coisas que Clive fazia questão de manter era a confiança. Enquanto crescia, ele constantemente ouvia seus pais discutindo, quando pensavam que ele estava dormindo. Mesmo que ele não entendesse sobre tudo o que eles discutiam, ele compreendia que ali faltava confiança. Isso fazia com que seu pai ficasse alguns dias fora de casa de tempo em tempo, mas ele sempre retornava. Mesmo que seus pais ainda estivessem casados, ele não queria expor seu futuro filho a algo assim. Clive era o mais velho de 4 irmãos, e mesmo com as discussões constantes de seus pais, ele teve uma infância feliz. Ele que sempre liderava todos na bagunça e ele mal esperava para que seu filho tivesse esse tipo de experiência. Após estar casada por 5 anos, Debbie decidiu que já estava na hora de encher sua casa de crianças pequenas. O casal brincava de vez em quando que queria ter um time de futebol, mas eles queriam mais que tudo poder ofertar uma vida confortável para as crianças. Debbie queria pelo menos 4 crianças e Clive estaria contente com 3. O casal decidiu que o destino escolheria por eles. No decorrer das semanas, Debbie engravidou com facilidade. O casal logo deu boas-vindas a uma linda menininha loira e decidiram a chamar de Margaret, em homenagem à mãe de Clive. Debbie aproveitou o primeiro ano de vida de sua bebê antes de confessar a Clive que ela queria outro filho. Ela queria que seus filhos fossem grandes amigos. Debbie era a filha do meio em sua família. Ela havia crescido em uma fazenda e adorava o campo, mas os animais da fazenda foram seus únicos amigos por um bom tempo. Seu irmão mais velho tinha 7 anos a mais que ela, e desde que ela conseguia se lembrar, ele já estava no colégio interno. Mesmo que ela soubesse que ele era seu irmão, eles tinham muito pouco em comum e quase nenhuma relação. Para ela, o seu irmão era apenas um rapaz que visitava a fazenda nas férias e ajudava seu pai na lavoura. Debbie também tinha uma irmã mais nova, mas a idade de diferença também era grande, de 5 anos, e sua irmã sempre foi uma criança muito doente. Sua mãe dedicava muito tempo à sua irmã e as duas nunca brincaram muito juntas. Para Debbie, ela era um gatilho de broncas de sua mãe. Sua irmã sempre teve um sistema imunológico muito fraco e, como Debbie brincava com os animais, nunca podia chegar perto da irmã. Então, mesmo que ela tivesse irmãos, ela nunca compartilhou um laço com eles. Assim, ela não via a hora de sua filha ter essa experiência. Quando Margaret tinha 2 anos, Ben nasceu. O pequeno era a cara de seu pai e se tornou a sua sombra, seguindo-o para todo lugar. Desde muito novo, ele copiava os maneirismos de seus pais e não havia dúvida que eles compartilhavam um grande laço. No ano seguinte, Rosie nasceu. Ela e Margaret se pareciam muito, e se não fosse a diferença de idade de quase 4 anos, elas até poderiam ser gêmeas. Algumas pessoas confundiam suas fotos de bebê. Elas tinham a pele branca de sua mãe e lindos cabelos castanhos ondulados. A vida era boa. Clive tinha 3 filhos e as coisas estavam indo bem em casa. Para ele, a vida estava perfeita. Mas Debbie queria outro bebê. Ela queria ter novamente a experiência pós-parto, quando o bebê ainda depende completamente da mãe. Os dois sempre conversavam sobre isso, mas nunca chegavam a uma conclusão. Portanto, Debbie decidiu ceder e se conter com as 3 crianças que eles tinham. Mas em uma manhã, logo depois de uma das conversas, Debbie acordou com uma sensação familiar em seu coração e seu corpo.
Ela sentiu que estava grávida novamente, mesmo tomando anticoncepcional. Ela não sabia como seu marido iria reagir, mas ela sabia que tinha que compartilhar suas suspeitas com ele. A princípio, Clive ficou meio desconfortável com a notícia, mas então se lembrou que tinha acordado que o destino tomaria conta de quantos filhos eles teriam. Ela não tinha planejado a gravidez. Logo, era assim que as coisas deveriam ser. A família então começou a se organizar para essa nova realidade, enquanto esperavam a vinda do novo bebê. Os médicos confirmaram que o bebê estava saudável e, após alguns meses, eles descobriram que estavam esperando outro menino. Clive ficou animado de ter outro menino, já que sua relação com Ben era muito próxima, mas ninguém esperava que o nascimento dessa criança traria um terremoto na vida dessa família. O que era para ser um dia de bênçãos se transformou em um dia de mudanças severas. Clive ficou ao lado de sua mulher durante o parto e no momento que Ryan nasceu, o homem saiu do quarto gritando: "Eu sabia que você tinha me enganado." Um homem que realmente amasse sua esposa nunca diria uma coisa dessas para ela. Mas a surpresa de Clive era enorme. Apesar de Ryan ser perfeitamente saudável, ele tinha a pele negra clara. Deb estava igualmente chocada e não entendia como algo assim poderia acontecer. Clive era o único homem com quem ela já tinha estado, e ele era branco. Por que o filho dos dois era negro? Nos meses que se seguiram, a pequena cidade já sabia do acontecimento. Clive tinha deixado sua casa e deu entrada no divórcio, e cresciam os rumores de que Deb teria traído ele com um homem negro. Ninguém acreditava quando ela dizia que o bebê era de Clive, apesar de não querer nada com sua esposa ou Ryan. Clive garantiu que daria suporte financeiro. Ele também deixou claro que só queria contato com as 3 crianças mais velhas. Deb se ofereceu para fazer um teste de DNA em Ryan, mas Clive disse que não seria necessário e que ele não queria nada com a criança. Deb ficou sem chão, mas continuou firme para sustentar suas 4 crianças. 3 anos após o divórcio, Clive desenvolveu alguns problemas de saúde que podiam ser genéticos, e os médicos solicitaram que ele testasse seus filhos para saber se eles herdaram os problemas do pai. Deb aproveita a chance para testar o DNA de todas as 4 crianças e provar para Clive que ela não tinha sido infiel. Ninguém além dela poderia prever os resultados. O pequeno Ryan era de fato o filho de Clive. Clive ficou sem saber o que fazer. Ele tinha que pedir perdão a Deb imediatamente e construir uma relação com a criança que ele abandonou sem nenhuma razão. Mas, primeiramente, ele queria descobrir o porquê seu filho era tão diferente dele e de sua esposa. Ele foi até a casa de seus pais e pediu por amostras de DNA para que eles pudessem testar. Porém, eles lhe falaram que não tinha razão para exames médicos. Ali, eles começaram a lhe contar uma história que ele nunca imaginou. O pai que Clive chamava de seu não era seu pai biológico. Sua mãe tinha engravidado de outro homem antes do casamento, mas ela não pôde casar com ele, pois ele era negro e a sociedade reprovava casamentos interraciais na época. A sua família encontrou um homem que aceitou casar com ela mesmo grávida. Quando Clive nasceu e tinha pele clara e quase nenhum traço negro, puxando para a genética de sua mãe, eles decidiram nunca lhe omitir essa parte de sua vida. O gene de pessoa afrodescendente não apareceu em seus primeiros 3 filhos, mas ficou evidente no 4º. Afinal, o DNA é algo do qual não se pode escapar. Apesar da verdade ter vindo à tona, Deb nunca perdoou o ex-marido por ter acusado prontamente de traição, e eles nunca retomaram a relação que tinham antes. Clive construiu uma relação com Ryan e, a partir daquele momento, tratou todos os filhos da mesma maneira, com amor. Uau, que história surpreendente! Deixe nos comentários os seus pensamentos sobre a história de hoje e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Assim, você nos ajuda a trazer mais histórias como essa para o canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!